Boa tarde a todos. Inicialmente eu quero agradecer a Denise pelo convite de participar desse evento e ao mesmo tempo pedir desculpas a todos vocês porque eu não consegui colocar minha imagem, minha webcam para funcionar. Nós tentamos várias vezes e não consegui. Então vai ficar somente a tela e a minha voz, mas eu espero que a gente possa tirar proveito dessa pequena aula. Bom, nós escolhemos o tema Cuidando de Alergias com Aromaterapia porque a alergia é algo que faz parte da vida de quase todos nós. Ou a gente já teve, ou alguém na família tem, e a gente tem e sabe o transtorno que é uma alergia, e que requer cuidados mais ou menos rápidos, né? Dependendo do tipo de alergia que seja. E depois com a aromaterapia, porque é a possibilidade que a gente tem de encontrar uma saída terapêutica diferente daquela tradicional. Então, o que é a aromaterapia? É uma terapêutica natural que emprega óleos essenciais para cuidar dos sintomas físicos e emocionais de modo seguro e eficiente. De modo seguro, porque requer o conhecimento, o cuidado no estudo, na escolha de um determinado óleo essencial para um problema qualquer e para termos a eficiência do tratamento. Então, é necessário ter o conhecimento para poder aplicar o óleo essencial com segurança e eficiência. E a aromaterapia, ela utiliza o óleo essencial como matéria, como produto, né? E esse óleo essencial são extratos de plantas aromáticas compostos apenas por moléculas voláteis da planta extraídos principalmente pelo processo de extração a vapor. Aqui nós temos um desenho que ilustra um pouco a extração do óleo. Então aqui está o vegetal e a água nesse balão e ele sofre a ação do calor. Esse calor faz a água entrar em ebulição, passa pela planta, extrai as moléculas aromáticas. Nesse tubo aqui, ele é resfriado e condensado e nós recebemos nesse outro recipiente o óleo essencial e a água. O óleo essencial, por ser menos denso, fica na camada superior e a água na parte mais inferior. E essa água é o que a gente conhece como hidrolatos. E alergia? O que é alergia? É uma resposta do sistema imunológico aos antígenos, elementos estranhos ao nosso organismo. Como é esta resposta? Ela se dá através da liberação e reação dos anticorpos ou imunoglobulinas, que são estruturas existentes no organismo. Então, a gente tem o antígeno, que é estranho, e a imunoglobulina, que é nosso, que é do próprio organismo. E quem são esses antígenos? São seres patológicos, tipo vírus, bactérias, fungos, podem ser alergênios em geral, como poeiras, pólen, pelos de animais, fuligem, produtos químicos de contato, ingeridos ou inalados, medicamentos em geral e até o próprio óleo essencial pode funcionar como antígeno. Na realidade, esse tempinho que a gente está conversando, nós estamos sendo bombardeados por antígenos, esperando uma oportunidade para ser apropriada do nosso organismo, né? Então, os anticorpos ou imunoglobulinas são produzidos pelo sistema imunológico, né? Eles estão ali de plantão para não deixar que isso aconteça. E cada anticorpo ele é único, ele é criado para um tipo específico de micro-organismo. São proteínas que protegem as pessoas contra invasores microscópicos, como os vírus, as bactérias, as substâncias químicas, as toxinas. E aqui a gente tem um esquema, um desenho, que explica um pouco essa ação, essa reação específica entre antígeno e anticorpo. Então, aqui nós temos os antígenos, cada um de uma forma diferente, está vendo aqui? E aqui nós temos os anticorpos. Então, isso aqui é estranho ao organismo, fora do organismo, isso aqui é do próprio organismo. Mas ele é feito para se encaixar perfeitamente com o antígeno. Então, ele tem uma estrutura que vai se encaixar como se fosse uma chave e uma fechadura. Ela vai fechar essa porta direitinho. E depois a gente tem esse complexo antígeno-anticorpo, que é
essa forma que o organismo tem de nos proteger. Os anticorpos IgM e IgG têm ação conjunta na proteção imediata e a longo prazo contra infecções. Os anticorpos IgE estão associados a alergias. Num processo de alérgico, nós temos uma grande produção de IgE, bem importante. Então, aqui a gente fez um resumozinho de todas as imunoglobulinas. Então, a IgA é encontrada em altas concentrações nas membranas mucosas, particularmente as que revestem as vias respiratórias e o trato gastrointestinal, bem como na saliva e nas lágrimas. O IgG é o tipo mais abundante de anticorpo. Ele é encontrado em todos os fluidos corporais e protege contra infecções bacterianas e virais. O IgM é encontrado principalmente no sangue e no fluido linfático e é o primeiro anticorpo a ser produzido pelo organismo para combater uma nova infecção. E o IgE está associado principalmente a reações alérgicas quando o sistema imunológico reage excessivamente a antígenos ambientais, como pólen ou pelos de animais. Essas células são encontradas nos pulmões, na pele e em membranas mucosas. Isso aqui a gente colocou que ele reage excessivamente a antígenos porque a toda hora a gente está tendo esse contato com antígenos. Mas, por exemplo, o primeiro contato com um antígeno, você não vai ninguém percebe a reação, nenhuma. Aí, uma segunda exposição àquele antígeno, essa ação já fica mais evidente. E com a exposição múltipla, isso torna-se muito grande. E há uma excessiva produção de IgE. Essa excessiva produção de IgE leva à liberação de histamina no pulmão, em células pulmonares, e essa histamina é que dá o quadro característico da alergia, que é broncoconstricção, daí a falta de ar, a asma, da vasodilatação na pele, a pele fica vermelha, tem o prurido, né, a coceira na pele, o edema, que é o inchaço, que são as características da liberação de histamina e da alergia que a gente bem conhece. Então, como combater as alergias? O primeiro passo é afastar o antígeno. Isso é válido para qualquer terapêutica. Então, se você é alérgico a camarão, a caranguejo, você precisa ficar longe dele. Não dá, porque tem pessoas que são tão reagentes que até o cheiro de um crustáceo, por exemplo, pode desencadear uma reação alérgica. Então, o primeiro passo é se afastar dele, porque cada exposição torna-se mais agressiva, mais perigosa. E o segundo é combater a reação alérgica, em geral, reduzindo a produção de histamina, né? Porque primeiro a gente tem aquela produção exagerada de IgE, em seguida a liberação, a produção de histamina e liberação dela com aquelas reações que a gente já mostrou anteriormente, características da alergia. E onde entra os óleos essenciais nessa situação? A gente pode inibir inicialmente a produção de IgE, quer dizer, a gente pode atuar bem no começo da reação da cadeia e pode também inibir a produção de histamina, que já é uma fase mais tardia. Então, aqui a gente tem alguns óleos essenciais nessas alergias e vamos primeiro falar daquele que inibe a produção de IgE. O óleo representativo dessa categoria é o pinho ou pinheiro silvestre, nome científico Pinus silvestris. Ele tem como componentes químicos os monoterpenos, alfa e beta-pineno, tem 53% deles, tem o limoneno, mais 25%. E tem também os sesquiterpenos, que tem o longifoleno. Quais as propriedades do Pinus silvestre? Ele tem uma ação cortisona-like, quer dizer, ele atua como se fosse um cortisol, como se fosse uma cortisona, como se fosse um corticoide. Daí, ele é conhecido como corticoide natural. Ele é antialérgico, porque ele acalma os processos inflamatórios e alérgicos. Claro, ele diminuiu a produção de IgE, portanto, ele vai ter essa ação antialérgica por acalmar esses processos advindos da excessiva produção de IgE com a liberação de histamina.
Ele é antiasmático porque com a diminuição da produção de histamina, você não vai ter o efeito broncoconstrictor que a histamina produz. Ele é descongestionante pulmonar pelo mesmo motivo, né? Reduz a broncoconstricção. Ele é antifúngico cutâneo e pulmonar, é antisséptico e anti-infeccioso, especialmente frente aos vírus. E as indicações do pino silvestre. Ele é uma alternativa às terapias com corticoides. Ele é utilizado na bronquite, na asma, na sinusite, em todos os processos inflamatórios e alérgicos, cutâneos e respiratórios. Mas qual a precaução de uso desse óleo essencial? Ele é nefrotóxico em doses elevadas e longos períodos de uso. Portanto, aqui cabe um cuidado excepcional se a gente está diante de um paciente que tem alguma lesão renal ou um terreno nefrótico, né, ali do rim com problemas. Então, a gente tem que ter muita atenção para não usar o óleo essencial de pino silvestre nesse paciente que tem esse histórico renal complicado. Ele deve ser usado também com cautela em grávidas, lactantes e crianças menores de 6 anos. Como usar esse óleo? Ele deve ser diluído em um óleo vegetal em um creme inerte e deve ser aplicado massageando, por exemplo, a sola dos pés, a dobra do braço, também pode ser usado no dorso do corpo e pode ser usado no aromatizador também, por exemplo, 5 gotas no aromatizador e fazer a nebulização do local. É interessante, eu recomendo para todo mundo essa questão de diluir o óleo essencial em um óleo vegetal, a fim de minimizar o risco de fazer com que o óleo essencial seja um antígeno também. Então, a gente pode minimizar essa possibilidade fazendo uso desse produto diluído. Um outro óleo essencial que atua em outra cadeia, né, na fase seguinte, é o tanaceto. Ele vai produzir, a ação é inibir a produção de histamina. É o tanaceto azul, que é o tanaceto ano. Os componentes químicos do tanaceto são monoterpenos, que é o limoneno, e os sesquiterpenos camazuleno. Ele tem em torno de 30% dessas moléculas. O camazuleno é o mesmo princípio ativo, é a mesma molécula que a gente encontra na camomila nobre, né, na camomila alemã. Então, é a mesma romana, é o mesmo princípio, a mesma molécula, o camazuleno. Quais as propriedades? Anti-inflamatório. Por quê? Porque uma vez não liberando, diminuindo a produção de histamina, você não tem a lesão inflamatória que a alergia vai desencadear, por exemplo, numa pele. Então, você tem uma ação anti-inflamatória. Antihistamínico, justamente por inibir a histamina. Antipruriginoso, porque também se vai inibir a histamina, você não vai ter a ação que a histamina produz na pele, que é do prurido, da coceira. Antiálgico, ele vai diminuir a dor. Flebotônico, ele aumenta o tônus venoso, né? Ele é hipotensivo e é um sedativo nervoso, o que é também querido numa reação alérgica, que a pessoa pode ficar muito agitada e ele pode ter esse efeito interessante. As indicações do tanaceto é na asma, no enfisema pulmonar, na dermatite alérgica e irritativa, na psoríase, nas varizes, justamente por ter esse efeito flebotônico, ele tem a ação nas varizes. No eritema, que é aquela ação da vasodilatação na pele. E na hipertensão, porque ele produz hipotensão. As precauções de uso usar com cautela em grávidas, lactantes e crianças menores de 6 anos. E a maneira de usar da mesma forma, diluir em óleo vegetal ou num creme inerte e fazer a aplicação massageando sempre a sola dos pés, dobra do braço. E é interessante porque quando você faz o uso do óleo essencial no pé, que sendo no pé, ele pode até ser usado puro, 2 gotinhas, por exemplo, na sola dos pés, e você pode ter uma ação que ela é contínua, né, durante o dia todo.
pode usar também no aromatizador. Um outro óleo essencial que também inibe a produção de histamina é o estragão, que é a Artemisia dragúnculus. O componente químico dela é o fenolmetil-éter, o chavicol, que corresponde a 70% das moléculas, e as cumarinas. Quais são as propriedades do estragão? Ele é um positivante, quer dizer, ele deixa a pessoa mais esperta, mais ativa, com mais disposição. Ele é um antiespasmódico neuromuscular. Ele é um anti-infeccioso bacteriano e viral. Antialérgico, né, justamente porque vai diminuir a produção de histamina. Anti-inflamatório também, pelo mesmo motivo. E antifermentativo. Quais as indicações do estragão? A aerofagia, por quê? Porque ele é um antifermentativo. Na colite inflamatória e espasmódica, na dismenorreia, que são as cólicas menstruais, aqui, olha, calmante dos processos inflamatórios alérgicos. Então, ele tem essa ação calmante nesse processo, porque como ele não libera a histamina, ele não vai produzir esse efeito na pele, né, de deixar a pele irritada e tudo mais. Mesmo assim, ele tem essa ação calmante que é muito bem-vinda na pele. As precauções de uso são as mesmas: usar com cautela em grávidas, lactantes e crianças, crianças menores de 6 anos, e usá-lo também da mesma forma, diluído ou da forma em um óleo vegetal, em um creme inerte, usar no aromatizador. São as maneiras de usar. Eu queria também fazer uma referência a um outro assunto que não está aqui exposto em nenhuma lâmina, mas falando do terreno, da predisposição de adoecer que cada um de nós traz. Essa predisposição, esse terreno é muitas vezes herdado geneticamente ou é inerente a cada um. Então, por exemplo, se você tem uma sala com várias crianças que são expostas ao mesmo vírus, ao mesmo alergeno, à mesma poeira, às mesmas coisas, por que é que uns adoecem e outros não, né? Então, o que é que faz cada um ter uma reação diferente diante de um antígeno? É a predisposição individual, é o seu terreno, a sua maneira do adoecimento intrínseco, que é seu, né? E outra coisa, as pessoas que são normalmente estressadas, cansadas, tem outras doenças tipo hipertensão, diabetes, são pessoas que têm uma porta aberta e que favorece o adoecimento, né? Então, para ver um tratamento de uma alergia, não simplesmente você vai diminuir os efeitos dessa alergia, diminuindo o IgE ou combatendo a histamina. Mas você pode também tratar o terreno, essa predisposição que a pessoa traz em si. Então, por exemplo, a gente pode reforçar a produção de IgA, que é uma outra imunoglobulina. Deixa eu só mostrar aqui. O IgA, que é essa imunoglobulina, que é encontrada em altas concentrações nas membranas mucosas, particularmente as que revestem as vias respiratórias e o trato gastrointestinal. E está também na saliva e nas lágrimas. A gente pode reforçar esse IgA com o óleo de titri, que é a Melaleuca ternifolia. Então, o titri tem essa função, ele melhora ainda a sua condição de dar esse aporte no seu efeito imunomodulador também, além dele ser um excelente antifúngico, antibacteriano, e que tem tudo antiviral. Então, é um produto que vale muito a pena ser usado. E você pode usar isso num difusor, no ambiente onde a pessoa trabalha, no ambiente em casa, onde ela fica um pouco mais. Quer dizer, que você vai fazer essa sinergia também com esse óleo. Você vai ajudá-lo a melhorar o seu terreno mórbido. A outra coisa você pode, por exemplo, uma pessoa que tem alergia, normalmente a pele é bem danificada. E você pode usar um óleo reparador dessa pele, um óleo que vai regenerar esse tecido. Um deles é a lavanda officinalis, né? E você pode usar a lavanda verdadeira, justamente que tem esse efeito
cicatrizante, anti-inflamatório nessa pele que está danificada, e também pode usar também você pode usar com outra finalidade, porque a lavanda, ela também tem um efeito sedativo, né? Vai diminuir o estresse, vai melhorar a qualidade do sono, e tudo isso vai ajudar naquele espaço, naquele terreno doentio. Outra coisa, para as pessoas que são ansiosas, estressadas demais, você pode usar o ylang-ylang, que vai promover esse efeito relaxante e favorecer com que a ação desses óleos na alergia seja mais visível, mais pronta, mais imediata. A outra coisa é a fadiga, pessoas que trabalham demais, estão extremamente cansadas, não param. Ele pode usar aqui também o pinho silvestre, né? O pino silvestre, que tem a ação, além daquela de diminuir o IgE, em consequência, diminui a produção de histamina, portanto, já é um antialérgico por excelência. Ele também é um antifatigante, então é interessante que ele dá ânimo, dá também força para enfrentar, não adoecer, né? Para enfrentar as dificuldades. Esse pinho ele pode ser usado, por exemplo, né? Esse pinho silvestre, numa massagem, no dorso do corpo da pessoa, porque ele não deve ser usado em grandes quantidades, nem por tempos prolongados, mas você pode usar uma determinada diluição num dorso, nas costas de uma pessoa que tem uma área de atuação maior e que é interessante o resultado. Você também pode usar, digamos, a camomila para acalmar a pessoa, para acalmar o choque, aquele inconveniente que uma alergia pode trazer. É bem interessante. Então, na realidade, o que eu tinha para mostrar hoje era essa pequena experiência com esses óleos que podem servir como nas alergias, né? E eu espero que vocês tenham gostado e que possam aproveitar, possam também investigar um pouco a respeito. E essa troca eu acho que ela é extremamente benéfica para o crescimento da aromaterapia entre nós. Então, muito obrigada pelo convite. Desculpe não ter aparecido a minha imagem para vocês. E eu estou à disposição nesse telefone, né, o meu celular, o meu WhatsApp, e aqui na farmácia, onde eu fico o dia inteiro. Então, muito obrigada pelo convite e bom evento para todos vocês.